Estou muito feliz em estar aqui diante de vocês. Quero agradecer muito essa oportunidade a todos, especialmente a Comissão de Palestras, por esse convite. É muito emocionante estar aqui na Escola Rudolf Steiner. E hoje foi um dia muito difícil, muito tenso. Quando a gente decidiu cancelar a palestra pública, não foi fácil para ninguém. E essa decisão de filmar para levar para vocês aquilo que ia ser falado hoje realmente foi fantástico. Eu quero agradecer muito a Adriana, ao Paulo, a Fabiana, especialmente ao Gabriel, que inclusive fez aquele vídeo de apresentação tão lindo que trouxe mais de 100 inscritos aqui para a palestra pública. Realmente foi muito triste ter que cancelar isso, mas vocês sabem que foi acima das nossas possibilidades, né? É uma questão de saúde pública mesmo. E, enfim, quero ver se correspondo à expectativa que o vídeo fez, né? Eu fui professora Waldorf durante mais de 14 anos, né? E depois eu busquei uma formação que pudesse me dar um suporte para trabalhar com adultos, porque nessa altura eu já era orientadora tutora de professores. E aí eu encontrei o trabalho biográfico, a formação em aconselhamento biográfico no Artemisa, aqui em São Paulo. Eu fiz o meu estágio aqui enquanto professora, e frequentei muito essa escola. Participei de muitos congressos, muitos cursos, e agora estou aqui falando com vocês, falando com essa comunidade, né? É uma grande emoção mesmo, é uma grande alegria, né? E a comissão de palestras foi incrível, porque quando teve que ser cancelado, né, a palestra ao vivo, imediatamente eles produziram esse vídeo para levar para vocês esse conteúdo que a gente organizou, programou, né, para trazer hoje. Enfim. Enquanto professora Waldorf, eu atuei em muitas escolas, né, no Rio de Janeiro, em Minas e em Nova Friburgo, né, onde eu moro atualmente. E lá eu tive a alegria de participar da construção de duas escolas, né, a Escola Vale de Luz e a Escola Cecília Meirelles. Muito especiais, porque são escolas públicas. Então a gente levou a pedagogia Waldorf para o âmbito público. Isso tem 29 anos. A Escola Comunitária Municipal do Vale de Luz e a Escola Municipal Cecília Meirelles. Então, por que eu, uma carioca, aqui em São Paulo? Eu fiz a minha formação aqui, tanto a pedagógica, né, como a formação em biografia, né? Com o Artemisa, naquela época, era o centro, né, de desenvolvimento humano, né? Hoje em dia isso acontece no Centro Paulos. Hoje em dia eu sou docente da ELEB, a Escola de Estudos Biográficos, né, que acontece no Centro Paulos, aqui em São Paulo, onde a gente forma aconselhadores biográficos, né? Essa linha de olhar para a biografia, ela é fundamentada na antroposofia. Quem faz parte dessa comunidade provavelmente já ouviu falar de antroposofia. E é muito especial porque é uma ciência, mas é uma ciência espiritual. Isso parece uma contradição, né? Ciência e espírito, né? Mas a mim fica claro hoje de que precisamos de um novo âmbito para conseguirmos responder o que acontece hoje em dia no mundo, né? Essa ciência espiritual que Rudolf Steiner trouxe, e ele é quem dá o nome a essa escola, a essa comunidade, é trazer esse âmbito, que é além do âmbito material, né, para uma lógica de um conhecimento, né, para uma metodologia clara, para um pensamento claro, né, e talvez assim a gente possa criar forças para enfrentar e também apoiar os jovens, né, para que eles possam adaptar-se bem nesse mundo atual e contribuir para que as coisas caminhe e se desenvolva. E nesse sentido, o trabalho biográfico ele é muito positivo, né? Porque ele é uma forma
de se aprender com a própria vida. A gente pode dizer que a gente tem alguns âmbitos de aprendizagem, formas de aprendizagem. Então, a gente pode aprender formalmente na escola, com planejamento, metas e objetivos, mas a gente aprende muito informalmente, com a própria vida. A vida o tempo todo está nos trazendo desafios de superação. Mas, para além disso, num processo de autoconsciência, a gente pode pegar a nossa vida nas nossas próprias mãos e aprender com ela, né? Para que essa trajetória, que é única, possa nos dizer qual é o nosso processo de desenvolvimento, qual é a nossa necessidade de desenvolvimento, quais são os desafios que a vida vem trazendo para nós, né? Imagina, nós somos hoje 7 bilhões de pessoas no mundo. Nenhuma delas tem a mesma história de vida. Cada história de vida é única. Isso mostra que cada indivíduo é singular. Mas dentro dessa diversidade, a gente pode enxergar uma composição. A biografia como uma grande obra de arte divina e tentar pesquisar as suas leis, né? E nesse sentido, a ciência espiritual antroposófica apoia muito, né, com a sua visão de ser humano. Então, a comissão de palestra me trouxe 3 perguntas básicas. A primeira é: em que o trabalho biográfico pode apoiar a arte de educar? Como o estudo da biografia humana pode ajudar o jovem em seu caminho de relacionamento com o mundo? Como o aconselhamento biográfico pode auxiliar o educador em sua tarefa? E para corresponder a isso, eu queria trazer 2 coisas. Uma é uma imagem que vem num conto brasileiro, original, Tupi-Guarani, uma mitologia da origem do mundo que nos traz Cacau Arajacupê, nascido aqui em São Paulo. Ele traz a origem, a forma que os tupis-guaranis viram a origem do mundo e do universo. Então, ele nos conta o seguinte: no começo de tudo, havia Yamandu. Yamandu é o silêncio que tudo ilumina. Yamandu é o ancestral dos ancestrais. Num determinado dia, Yamandu decidiu conhecer a dimensão de si mesmo. Então, ele se encolheu dentro desse grande início. Ele se recolheu dentro de si mesmo e viu que era vasto. Yamandu, o silêncio sagrado, quis conhecer toda a dimensão de si. Então, ele se transformou numa coruja. Não essa coruja que a gente vê hoje em dia, mas a coruja primordial. E como coruja, ele adentrou na grande noite e viu que era vasto. Depois ele quis conhecer sua altura, sua lateralidade. Então ele se transformou-se num colibri, um mainu. E como colibri, ele pôde voar para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para o centro. E viu que era vasto. Mas Yamandu quis também conhecer
a sua totalidade. Então, ele se transformou num gavião, um gavião real. E ele voou para a mais alta esfera, e lá de cima ele vislumbrou sua totalidade. E pensou: precisamos criar mundos. Foi então que ele cantou, e do seu canto surgiram as estrelas. E aí ele disse: criamos mundos. E se transformou num grande sol, Guaraci. E foi do coração de Guaraci que surgiu Tupã. Tupã surgiu para ajudar Yamandu a criar mundos. E foi Tupã que sonhou com a Terra, mas aí isso é outra história. Mas eu queria chamar a atenção, primeiro, desses 3 animais. Em muitas mitologias a gente vê a imagem de 3 animais. E também essa possibilidade, essa necessidade de se recolher dentro de si e para conhecer a sua dimensão, a dimensão de si. A gente pode também se referir às esfinges, né? Que falavam: decifra-me ou devora-te, né? E foi Édipo, né, diante da esfinge de Tebas, que deu a resposta correta, né? De que era o próprio ser humano, né? O próprio ser humano que, no começo da vida, engatinha com 4, né? No meio da vida anda com 2, e ao entardecer, ou no final da sua vida, anda com 3, né? As pernas e a bengala. Essa imagem de ser humano trimembrado, esses 3 animais que a gente sempre reconhece nos contos e na mitologia, é o que nos traz a ciência antroposófica. E aí a gente tem essa dimensão do pensar, do sentir e do agir humano. Nessa dimensão a gente pode reconhecer que somos habitantes de 2 mundos, né? Habitantes desse mundo físico com a nossa corporalidade, habitantes desse mundo espiritual com a nossa capacidade pensante, criativa, né? Mas habitantes também desse mundo anímico, interno. Nesse sentido, Rudolf Steiner nos trouxe essa percepção dessas 3 dimensões humanas na própria corporalidade, né? No sistema da cabeça, sistema neurosensorial, no sistema rítmico, né? E no sistema metabólico motor, né? Ao longo da vida, nós construímos essa identidade, a nossa identidade corpórea, a nossa identidade psicológica ou anímica, a nossa identidade moral, né? Mas é muito interessante olhar para essa imagem trimembrada do ser humano de uma forma temporal. Nesse sentido, a gente pode ver a curva biológica, que é o desenvolvimento da nossa corporalidade, o crescimento, que vai até os 21 anos, mas esse equilíbrio entre os 21 e os 35 anos, a gente diz assim, entre o catabolismo e o anabolismo, né? E depois da metade do processo, depois especialmente dos 35 anos, a gente tem uma decadência corporal, né? Assim, de vitalidade corporal. Em contraponto, lá na outra extremidade, a gente tem uma outra curva, que é a curva da individualidade. Então, é essa individualidade que vai chegando
e vai preparando esse seu corpo físico, essa sua corporalidade, né? E essa individualidade que vai se expressando no mundo e que hoje em dia a gente reconhece que com 21 anos a pessoa é maior de idade, né? Que se expressa essa individualidade, ela vai adentrando até o seu ponto máximo, que é também aos 31 anos e meio, dentro dessa perspectiva, onde o ser humano está mais encarnado, né? Mais adentrado, né? E a partir disso a gente olha para um caminho no sentido contrário, né? Da desencarnação, né? Aqui a gente tem uma baliza dos 21 anos e do outro lado dos 42, né? Como marcos. Nesse sentido, podemos reconhecer a vida temporalmente, né, nesse processo de construção, em 3 grandes fases. A fase até os 21, dos 21 aos 42 e dos 42 aos 63. E esse mundo interior, né? Isso é o aspecto psicológico, anímico, né? Ele acompanha esse crescimento corpóreo, biológico, até os 21 anos. E a partir disso, podemos perceber essa vida interior intensa, nesse período que acontece entre os 21 e os 42 anos, como um momento de troca com o mundo, de colocação dessa individualidade no mundo, né? E depois dos 42, o ser humano maduro, ele pode entrar numa fase de desenvolvimento espiritual, uma fase onde ele pode doar o fruto de toda a sua experiência do mundo, as grandes obras, né? Acontece especialmente depois dessa fase, né? Mas a partir dos 42 anos, o homem se torna mais independente das leis naturais, né? E aí, esse caminho de desenvolvimento espiritual na maturidade, uma maturidade criativa, vai depender de como você vem vindo construindo a sua vida, como você vem se relacionando com o mundo, como você vem se conhecendo essa dimensão de si mesmo em todos os aspectos, como diz Cacau Erá. E a gente adentra essa terceira grande fase da vida se identificando com a decadência corporal ou superando essa limitação física com uma ampliação de consciência, né? Em geral, a gente fica nesse campo mediano. São raras pessoas que a gente encontra que realmente conseguem, nessa fase mais madura da vida, uma atuação criativa, ativa, né? Ponderada, que abençoe novas gerações, né? Então, esse primeiro período da vida até os 21 anos é todo um período onde o ser humano está muito mais voltado para o receber, para ser educado de fato, né? E o que acontece de uma maneira mais específica é o desenvolvimento biológico, né? Na segunda fase é uma fase de troca, né? É uma fase também de autoeducação, de mais independência e de estar burilando esse mundo interior a partir das suas experiências. É a fase do amadurecimento psíquico. E a terceira grande fase é a fase de possibilidade de autodesenvolvimento, de um amadurecimento mesmo espiritual. É nessa perspectiva que a gente trabalha a biografia humana, né? Quando se pega a própria vida e se tenta reconhecer nela padrões, se pesquisa a própria vida e se reconhece nela qual o tema que a sua própria trajetória te traz enquanto tema
de desenvolvimento, né? E reconhecer também esses ritmos, né, que são comuns à humanidade, são ritmos arquetípicos, né? Na primeira fase da vida, o que vem nessa visão de que algo individual muito próprio chega como motivação de vida, trazendo um aspecto muito próprio, né? E o jovem aos 21 anos tem muito essa pergunta em torno dos 21 anos: quem sou eu? Qual é a minha tarefa de vida? O que eu vim fazer nesse mundo, né? E na segunda fase da vida, a gente pode dizer que tem um impulso muito maior de realização, né? Onde tudo aquilo que a gente recebeu e que a gente viveu, a gente tem a possibilidade de levar para o mundo, né? Também com uma imagem que vem de escolas antigas, arquetipicamente falando, podemos reconhecer que metade da vida é lua, no sentido que metade da vida está muito voltado ao passado, às heranças, aquilo que foi entregue a nós da nossa cultura, dos nossos ancestrais. Mas metade da vida, a outra metade, né, é sol. No sentido de que cada momento presente podemos fazer da nossa vida algo novo, que não mais é condicionado pelas necessidades e a condição do passado, né? Nesse sentido, a gente pode ver ali nos 31 anos e meio esse marco, né? Algo acontece entre os 30 e os 33 anos que nos coloca diante de uma nova visão de si próprio e do mundo, né? Quase como um processo de volta, de desencarnação, né? Todo aquele sentido da vida, do ter, da conquista, né? Agora chegam questões existenciais, né? De trazer significação da vida, do ser, né? A gente precisa encontrar um sentido para a vida. E aí, dentro dessas três grandes fases, a gente pode também perceber e olhar com mais calma os setênios, né? Que são tão reconhecidos dentro da pedagogia, né? Então, dessa primeira grande fase, os três primeiros setênios, né? Do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21. E a pergunta é: qual é a qualidade de cada um desses setênios? O que de fato acontece no desabrochar desse ser? E a pedagogia ela é muito apoiada, especialmente a pedagogia Waldorf, né? Na antropologia antroposófica, ou seja, no reconhecimento da necessidade de desenvolvimento de cada uma dessas fases, né? Depois a gente tem até os 28, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42. Cada um desses setênios tem uma tarefa específica. Mas isso só vai ganhando sentido se você, de fato, pesquisa na sua própria história de vida e consegue reconhecer na história de vida dos outros. E é isso que o facilitador, aconselhador biográfico faz, né? Possibilitar esse aprendizado consciente da sua própria trajetória. Mas o desenvolvimento do ser humano ele se dá através de crises, né? Crises fazem parte. Não há nenhum ser humano que possa dizer: ah, não, eu não tenho crise, né? As crises infantis elas se expressam nas doenças infantis, né? Onde a individualidade está queimando aquelas proteínas herdadas, né? Ou seja, construindo o seu corpo, um corpo específico, individual, né? Mas depois, eu já falei da crise dos 21 anos, né? Onde os jovens já
corporalmente próprio, vai para a vida fazer as suas experiências e se questiona. Essa confrontação que tem o adolescente diante de tudo aquilo que os pais lhe dão, né, de dizer não, né, de se confrontar, de querer fazer tudo o contrário, é uma forma de se afirmar individualmente. Temos a crise dos 28 anos, que é a crise dos talentos, a crise dos 35, que é a crise da autenticidade, e a crise dos 42, que é a crise existencial, onde nós nos confrontamos com nossos próprios limites. Tudo aquilo que a gente gostaria de ter sido e não fomos, né? E isso é muito interessante, porque a partir desse momento, né, e a sabedoria popular diz a vida começa a partir dos 40, né? A partir desse momento, a gente pode começar a caminhar num solo seguro, com a consciência dos nossos limites e das nossas potências também. E aí a vida está num chão real, né? Só a partir dos 42 anos que a gente sabe realmente que a vida tem limite. Antes disso, né, é assim, o céu é o limite. Bom, é muito interessante perceber esse espelho, as consequências do que acontece em cada fase da vida na fase seguinte. Então a gente trabalha com o espelho dos 21 anos, por exemplo. Então, dos 21 aos 28, essa condição de estarmos individualizando todos os acontecimentos que nos ocorreram entre os 14 e os 21. E aí há um espelho. O eu, que aparece essa individualidade aos 21 anos, começa a fazer essa lapidação interior na sua alma, no sentido de estar digerindo, transformando, metamorfoseando, individualizando os acontecimentos. Primeiro, desse último setênio, né? Da sua adolescência, né? Depois, esse espelho entre os 28 e 35 anos, né? Quando o jovem já vai para o mundo, nessa conquista do seu lugar, nessa organização do mundo, individualizando os acontecimentos entre os 7 e os 14 anos. Então, tudo que lhe foi introjetado nesse período de 7 aos 14 anos, de normas, valores, ele é individualizado especialmente nessa fase dos 28 aos 35 anos. E o espelho dos 7 primeiros anos entre 35 e 42. Então, na medida em que o seu ambiente primeiro, o seu ninho, foi um ninho cuidadoso, né? Bondoso, no sentido de que precisa ter muita bondade para receber essa criança e cuidá-la de acordo com o que ela precisa, né? De leveza e alegria, esse período entre 35 e 42 anos, ele realmente pode ser mais fácil no sentido do processo de autoconsciência se dá com menos dureza, com menos sofrimento. E a pessoa ter mais condição de olhar a si próprio, porque é um período de muito autocrítica, né? Se no período dos 7 aos 14 anos houve uma vivência de beleza, e isso a pedagogia Waldorf compreende muito bem, na verdade, o que acontece entre os 28 e os 35 anos é uma segurança interna, é um período onde a estética desenvolvida nesse segundo setênio de vida se transforma numa postura ética, né? No relacionamento com o outro e com o mundo, né?
E esse equilíbrio interno necessário nesse período, né, que a gente fala que é a imagem do cavaleiro, né? Esse equilíbrio entre a sua biografia interna, a sua biografia externa, entre o seu ânimo e sua ânima, entre o seu coração e o seu pensamento, né? Ele pode ser construído e organizado, esse seu mundo interior, com muito mais segurança, né? No sentido, quando, na verdade, entre 7 e 14 anos, esse jovem teve uma condução. A gente fala muito na escola Waldorf em autoridade, né? E é difícil entender esse termo de autoridade. Autoridade, na verdade, não é nada impositivo. Se a criança nesse período tem alguém que ela possa admirar, confiar, alguém que pode conduzi-la e trazer as normas no sentido do que é certo e do que é errado, e ela fazer isso em amor, por admiração, né? Ela vai construir interiormente uma segurança para os períodos seguintes da vida, especialmente entre os 28 e 35 anos, ter uma segurança na sua própria condição de vida, mesmo se ela fez escolhas diferentes daquelas escolhas originais. Mas ela não ficou à mercê. A gente usa essa imagem na margem do rio, né? Se as margens do rio foram muito amplas, ou seja, a criança não teve regra, limite, condução, ela sai para o mundo como um adulto extremamente expansivo, que tem dificuldade no sentido desse relacionamento pessoal com o mundo, porque ela não consegue ver o outro, né? Ela se expande demais. Se, ao contrário, essas margens do rio foram muito limitadas nesse período, muitas regras, muita exigência, e até falas no sentido agressivo, muitas vezes, né? É o menino, porque o menino com 12 anos, né? A menina com 12 anos, às vezes, tropeça, cai, erra, derruba coisas. É um menino com duas mãos esquerdas, a gente não ouve de vez em quando isso. Está fazendo tudo errado. Então, vai ter consequências na sua segurança pessoal, né? Nesse período tão importante da conquista do mundo, né? E ali, entre 14 e 21 anos, o que o jovem ou adolescente precisa, né? Ele já não pode viver sobre essas regras e essa autoridade. Ele precisa experimentar, sentir as consequências das suas ações. Essa liberdade com responsabilidade, né? Porque aí ele só vai aprender assim, né? Claro que é uma liberdade olhada, precisa ser respeitado nas suas escolhas, precisa ser compreendido. Aí é o momento mesmo do diálogo. É muito diferente, né? Então, tem alguns aspectos bem claros, que é, no primeiro setênio, essa construção da confiança básica na vida. No segundo setênio, essa construção através da beleza, da fantasia, dessa segurança interna. E no terceiro setênio, a partir da verdade, experimentar a verdade da ciência, do mundo, né? Poder construir esse interesse pelo mundo, porque o que a gente vê hoje são jovens muito desinteressados, sem entusiasmo. O que eles precisam para conseguir ir para esse mundo tão difícil com entusiasmo, com interesse, né? Eles precisam de fato ter essa vivência da verdade, eles precisam de exemplos, de biografias, né? Eles precisam desenvolver agora sim o seu julgamento crítico, o seu pensamento. Se a gente não fizer isso numa idade antecipada, ou seja, querer desenvolver o pensamento abstrato, o julgamento crítico com a criança de 10, 12 anos, a gente vai estar prejudicando a sua própria segurança. Existe época para
cada atuação. E é isso que a gente aprofunda no trabalho biográfico, mas a partir da pesquisa da sua própria biografia. E, além disso, tem arquétipos que ajudam muito nessa descoberta de si, né? Nesse olhar para dentro, né? Esse reconhecimento da totalidade de si, que no primeiro setênio a gente pode olhar para a constituição, já que se trata da individualização do sistema neurosensorial. Então, a constituição, cabeça grande, cabeça pequena, né, como arquétipo. No segundo setênio, tão lindo isso que a pedagogia Waldorf traz, que são os temperamentos, né? Então, olhar para a nossa biografia ali nesse período de vida, qual era o meu tempero? Água, terra, fogo, ar? Como é que eu reagia às situações da vida, né? E no terceiro setênio, a gente trabalha com as 7 qualidades planetárias. Cada qualidade planetária tem um arquétipo, um entendimento. E é aí essa riqueza desse mundo interior que surge no jovem entre 15, 16, 18 anos, né? E aí isso nos traz a imagem, para quem conhece a pintura envelada, né, de cores que vão se sobrepondo, e a gente começa a compreender aquele sujeito que chega querendo fazer e acontecer, e um pouco agressivo, né, um vermelho demais, né? Então vem uma cor sobre uma cor, né? Quem sabe um temperamento mais fogo, e depois, no terceiro setênio, né? Na adolescência, aparece um Marte. Então a gente tem um fogo e um Marte, um vermelho sobre vermelho, né? É interessante também o trabalho biográfico no sentido de compreender o outro, né? E especialmente o aluno que você tem diante de si, né? E muitas vezes a gente é reativo, né? Porque a identificação com o nosso aluno faz com que a gente se volte para a nossa própria criança interior. E se a gente não a conhece, como é que a gente vai fazer escolhas conscientes de atitudes mais adequadas? Então, nesse sentido, o trabalho biográfico vem apoiar bastante. A gente tem também o espelhamento dos 31 anos e meio, que é muito interessante de reconhecer, porque quando a gente chega entre os 42 anos e os 49 anos, na verdade, a gente começa a perder a vitalidade pelo sistema motor, né? Nas mulheres é muito óbvio a menarca, que é um espelhamento direto do terceiro setênio, onde a gente tem a menarca. Então tem a menarca e a menopausa, né? A gente encarna no terceiro setênio aqui no sistema metabólico e a gente faz esse processo de desvitalização ou desencarnação primeiro nesse sistema. E aí a gente ganha uma possibilidade. Em cada espelhamento a gente pode ver isso, né? Do sistema rítmico no segundo setênio, se desvitalizando ali entre os 49 e os 56, o do sistema neurosensorial se desencarnando entre os 56 e 63. Mas o que é muito incrível da ciência espiritual e o que a gente trabalha tanto na pedagogia Waldorf quanto nessa compreensão do desenvolvimento do ser humano é que as forças vitais, elas se transformam em forças de consciência. Então, se a criança for muito exigida no seu primeiro setênio de vida, essa intelectualização precoce, essa exigência, né, de consciência, de escolha, ali no primeiro setênio, isso vai ter uma repercussão imediata nesse período entre os 59 e 63, onde está tendo a desvitalização do sistema neurosensorial. Ou seja,
Ou isso se transforma numa possibilidade de ampliação de consciência, se aquilo foi bem construído no primeiro setênio, ou a gente se depara com grandes processos de debilidade. E hoje em dia a gente vê, né, assim, muitas doenças no sentido neurológico, né, de perda de debilidades, né, de Alzheimer, né? Também o sistema rítmico no segundo setênio, né, ou se transforma em percepção através do coração, uma consciência mais ampla, né, de ouvir o outro, ou a gente tem uma série de doenças coronárias, né, do sistema, né? Assim como o processo do metabolismo pode se transformar numa fase de muita criação no sentido de visões do novo, né? Uma fase bem imaginativa, bem criativa, dos 42 aos 49 anos, né? Então a gente vê consequências, né? Se essa corporalidade, essa maturidade biológica não foi feita com cuidado e com a necessidade necessária em cada fase da vida, consequências sérias, especialmente no terceiro período, onde a gente pode ter uma maturidade criativa ou demente. Enfim, olhar para esses espelhamentos e para essa compreensão do desenvolvimento humano temporal, não só na fase educativa, mas nos outros períodos da vida, nos traz muitas reflexões, né? E aí nós, da Escola de Formação de Aconselhamentos Biográficos de São Paulo, estamos oferecendo um programa que é Biografia e Educação para Pais e Educadores, onde aqueles interessados podem mergulhar nesses conteúdos e também na pesquisa da sua própria biografia, né? Então, aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato para conhecer esse programa. Ok? A gente tem aqui um público reduzido, né, da comissão de palestras, mas já surgiram perguntas. Ou então, tipo assim, fazer um curativo, ou sei lá, paliativo, né? Uma coisa que não seria paliativo. Essa questão sempre vem quando a gente olha para os arquétipos, né? Mas a gente tem que entender que são arquétipos. Arquétipos é uma imagem ideal. E isso nunca acontece na sua totalidade na realidade, né? São imagens arquetípicas da compreensão de cada fase da vida para que nos sirvam de baliza, né? E aí a gente sabe que faltou um pouco, ou teve demais, né? Um excesso de cuidado também é prejudicial, assim como a falta é prejudicial também, né? Mas cabe ao adulto, nessa fase mediana da vida, onde ele individualiza os acontecimentos, a tomar sua própria vida nas mãos e ir em busca daquilo que lhe faltou, Porque faltou. né? Esse caminho é o único que possibilita, por exemplo, você não cair nessa consequência das demências e tudo, né? Porque essa coisa da demência ou de qualquer tipo de doença degenerativa, eu acho que é um pouco da falta desse caminho para dentro, não é? E também assim, hoje em dia a gente tem possibilidades muitas, né? Eu digo assim que os acontecimentos difíceis ou aquilo que a gente não teve nessa primeira fase da vida são também humos, no sentido de que nos impulsiona por uma autoeducação, por um autodesenvolvimento, né? Então, o objetivo da consciência da sua trajetória é justamente se comprometer consigo mesmo nesse caminho de autoeducação, né? Então, agora, nós, enquanto adultos, somos responsáveis pela nossa própria vida, pelo nosso próprio desenvolvimento. E precisamos, de forma consciente, construir um caminho de autoeducação. Isso é fundamental para o educador. E não Né? tem como não olhar para dentro, né? Não Não tem olhar para a como. própria vida, não olhar para o que
foi difícil do que, né? Não tem como não fazer isso. Esse caminho de recolher-se sobre si mesmo e perceber a dimensão de si. Esse caminho de autoconsciência é o caminho que possibilita a autoeducação, o autodesenvolvimento. E não culpabilizar mais ninguém, porque aqueles que nos receberam deram certamente o melhor de si, o máximo que podiam, mas aquilo que não puderam nos dar, cabe a nós, enquanto adultos, ir em busca de, né? E aí, o trabalho biográfico faz com que a gente tome muita consciência disso. Mas não só nesse ponto de vista, mas do ponto de vista também da consciência do seu caráter, do seu temperamento, né? Então, o meu ambiente externo pode ter sido muito acolhedor, mas eu já vim com uma dimensão vermelha, colérica. E a educação nesse momento do ensino fundamental, nas escolas Waldorf, procura equilibrar esse temperamento, né? Mas se isso não foi feito, a gente, enquanto adulto, precisa reconhecer qual é a nossa tendência e buscar esse equilíbrio. Buscar aquilo que a gente não tem. Especialmente o educador. Porque a gente não pode ficar diante de uma criança com um só tempero. Isso traz consequências para o aluno, né? Então, ser só agir com força, ou com fleuma, ou com sanguinidade, que a gente chama, com, né, esse elemento mais externo, mais leve, só com leveza o tempo todo. O Dostani dizia, a gente precisa ensinar as crianças a respirar e a dormir adequadamente. Ajudar com que a criança possa achar, na verdade, esse equilíbrio entre o dentro e o fora, né? Então, isso na relação professor e aluno, mas no pai e filho também. Também a mesma coisa, né? Enquanto educador, por isso eu falo que educador, todo pai, toda mãe, toda avó é educadora, né? Quem está diante da criança, se relacionando com a criança, é educador, né? A criança imita o adulto. Depois ela ama o adulto e segue o que ele fala, né? A gente tem que cuidar um pouco do que a gente traz enquanto valores, né? Diante da criança, né? E depois a gente é um exemplo para os adolescentes, né? De atitude, de ação no mundo, né? De pensar o mundo de uma forma criativa, renovadora, nova, de trazer entusiasmo e impulsos, né? De possibilitar a criança, ao jovem, através desse diálogo, né? Desenvolver o seu pensamento crítico, né? Então, para cada fase, né? Mas o adulto depois, a tarefa dele é esse processo de autoeducação. E mesmo de autodesenvolvimento. A gente diferencia um pouco isso, porque a autoeducação é como se a gente procurasse esse equilíbrio psíquico, né? Equilibrar o feminino, o masculino, né? Aquilo que a gente conquista, mas também encontrar sensibilidade. Às vezes no homem esse mundo interior está mais distante, na mulher esse mundo exterior às vezes está mais distante, mas não é uma questão de sexo, é uma questão de indivíduo, né? Mas depois, na terceira fase da vida, ou mesmo antes, a gente pode buscar um caminho interno de ampliação de consciência através do processo meditativo, né? Através do estudo da ciência espiritual, por exemplo, né? Então, encontrar novos significados para a situação da vida, né? Do mundo, e perceber o caminho de desenvolvimento do ser humano. E o quanto que a gente pode contribuir para isso, né? Essa responsabilidade diante do mundo, né? A gente só assume na medida que a gente faz um processo de desenvolvimento espiritual, né?
Nós somos responsáveis. Então, quando a gente fala da biografia e dos arquétipos e a gente identifica que em alguma fase isso não foi feito de alguma forma adequada, a gente, através do trabalho biográfico e com essa tomada de consciência, a gente não consegue mudar um fato, mas a gente consegue ressignificar. E a partir aí do nosso livre-arbítrio, a gente conduzir a vida. Certo? Então, assim, olhando como não só como arquétipo, mas também como uma ciência espiritual, a gente carrega também, junto com essas escolhas, uma tarefa de encontrar nossa missão, né? Seria esse também o caminho do trabalho biográfico, certo? Falhou uma aconselhadora biográfica. Muito bom. Legal. Ô, Lúcia, você falou das forças... Não, 7 qualidades planetárias. O que seria isso? Então, a gente tem uma sabedoria bem antiga, né? Que nos mostra essa relação do cosmo com o microcosmo, né? A gente pode ver isso em relação ao Sol, que é o mais evidente, né? Não existe vida sem Sol. O Sol, nós somos dependentes do Sol por completo, né? Mas assim como o Sol, a Lua também, ela rege as marés, ela rege todo o processo de prata, né? E dos líquidos, né? Na natureza, né? E assim como o Sol e a Lua, todos os planetas, cada um tem uma influência no processo da vida. E isso também influencia a nossa própria organização física. Então, a medicina antroposófica fala de cada órgão relacionado a cada planeta, e isso tem uma reverberação no nosso processo anímico, psicológico, né? E a gente vê tendências, digamos, pessoas que são mais pulmão, pessoas, a gente pode olhar, falar com essa imagem, desse ponto de vista, pessoas que são mais rim e coração. O que isso traz no comportamento humano? Mas a mitologia também nos ajuda, né? Essa é uma sabedoria muito antiga, né? Então a gente sabe que Mercúrio, por exemplo, aquele deus que tem asinhas no pés e que está circulando para tudo quanto é lado, se comunicando, né? Então pessoas que têm essa caráter, essa tendência mercurial são aqueles jovens que na festa estão fazendo piada e se comunicando e se relacionando com todo mundo, né? Que tem esse poder da comunicação, né? Assim como Marte, né? Marte, o deus da guerra, né? Então você já vê no jovem aquela liderança, né? Aquele que leva todo mundo numa direção, né? E assim a gente pode olhar para cada um desses planetas como também arquétipos que nos faz compreender a nós mesmos no sentido do nosso comportamento, especialmente entre 14 e 21 anos. Então a gente tem os 3 planetas infrasolares, o Sol, e os 3 planetas suprassolares. Eles fazem duplas. Uma dupla muito conhecida é Marte e Vênus, né? Marte o que fala, Vênus o que ouve. Vênus recebe, né? Escuta, né? A gente tem Júpiter, que é o rei, e Mercúrio, que é o bobo da corte, né? Aquele que, né, sabe flexibilizar o rei, né? Que às vezes até se torna um déspota, né? E a gente tem Lua e Saturno, né? Saturno é aquele planeta que está mais longe da Terra, que está próximo às esferas estelares, né? E que é um planeta mais espiritual. Saturno é aquele jeito assim, pesquisador, que não está nem aí para nada, nem para comer, né? Mas um pensamento profundo, né? Enquanto Lua é a própria cuidadora, jardineira, né? Assim. Então, não é nesse período não é só uma qualidade, a gente pode perceber algumas qualidades dentro da nossa, enfim.
no nosso comportamento, na verdade. Nossa, eu achei muito interessante essa imagem do rio, né? Quando você tem um rio mais amplo e você perde um pouco os limites, e quando você tem aquela coisa mais... E essa coisa de ser mais fechado, você tem uma coisa de revolta também, né? Porque o próprio rio fica mais revoltoso, né? Numa margem mais estreita, talvez. Uhum. E aí, que dica que você daria, assim, para ser uma autoridade sem ser autoritário? E para os pais, o que você Então, pode ter uma autoridade amada e como perceber isso no dia a dia? Assim, como você... Sem ser autoritário, porque é uma coisa ser autoridade e outra coisa ser autoritário, né? então, pedagogicamente existe uns truques, umas condições para cada época da vida, né? Nessa segunda fase da vida é ritmo, né? Então é necessário que haja limite entre 7 e 14 anos. É o ritmo, né? Então é necessário, a criança gera segurança na criança se tem hora para as coisas. Se todo dia acontece mais ou menos dentro da mesma situação, né? Se cada dia eu vou dormir numa hora, se cada dia eu vou almoçar numa hora, se cada dia eu estou numa casa, isso gera uma confusão enorme, né? E quem que tem que trazer esse ritmo? Esse correr do rio numa margem segura é o adulto, né? Ele precisa ter essa tranquilidade, essa segurança de dizer, mais interiormente do que exteriormente, isso é bom para você. Eu sei que isso é bom para você. Eu te amo. Eu quero o melhor para você, né? Então é bem nesse sentido. Não quer dizer que a gente não vai errar, né? A gente vai sempre errar. Eu já tenho filhos adultos que viram para mim e dizem: "Ah, mãe, eu já te desculpei há muito tempo." Eles estão sempre nos desculpando. Mas é muito importante que a gente assuma essa responsabilidade de conduzir a criança para os valores que para nós são essenciais, né? Já no terceiro setênio, eles começam a querer a afirmar os seus próprios pensamentos, né? Afirmar a sua própria compreensão do mundo. Precisamos entender essa oposição do jovem como algo positivo, onde ele está afirmando a si próprio e nada contra nós, né? Da mesma maneira, quando a gente vê a criança de 3, 2 anos fazendo birra, jogando no chão, falando não, 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 não quero, não quero, não quero. Não se assustar com isso e dizer que lindo, primeira consciência do eu, né? Não tem nada que é especificamente contra nós. A criança, assim como o jovem, ela está se ampliando, se desenvolvendo, se afirmando enquanto ser humano, né? E a gente pode dizer, puxa, que bacana, né? Tem uma idade, digamos, que arquetipicamente a gente precisa matar os pais, né? No sentido de que aquilo que a gente recebeu agora precisa ficar um pouco adormecido para que nós possamos encontrar a nós próprios. Mas enquanto pais, a gente pode ter certeza que tudo aquilo que a gente doou vai aparecer ali na frente. Eu já vivi isso, e é muito lindo. Ué, mãe, cadê aquela pedagogia Waldorf, né? Cadê aquela escola? Cadê o arroz integral? Porque tem uma época que não quero mais arroz integral, só arroz branco. Depois vem toda aquela alimentação especial que a gente se debruçou para fazer e que eles negam completamente na adolescência e precisam negar, volta. Tudo que a gente plantou, se a gente plantou, né, com verdade, com boa intenção, isso brota.